Olá pessoal, meu nome é Beatriz Wardzinski, eu sou orientada do professor Ricardo Dalmolin e eu vou apresentar hoje então um projeto de tese intitulado Mulheres na Ciência do Solo no Brasil. A motivação por trás então desse projeto surgiu por experiência pessoal. Desde que eu estava no mestrado, então no programa de Ciência do Solo da UFSM, eu olhava ao redor nas salas de aula, durante as aulas, e percebia que tinham muitas mulheres participando dessas aulas, mas que quando a gente procurava essas mulheres, as representações femininas nos níveis hierárquicos mais altos do programa, a gente não encontrava nenhuma. E aí, então, fazendo uma pesquisa rápida, eu pude perceber que dos 17 professores que compunham o corpo docente do programa, apenas uma era mulher. E fazendo também uma pesquisa um pouquinho mais a fundo sobre as mulheres que estavam matriculadas no programa e as egressas, eu também percebi que tinha um viés de gênero nesses números também. Então, o viés implícito ou o viés explícito, ele nada mais é do que o preconceito que a gente tem, seja consciente ou não, e que vai então colocar algumas barreiras para essas mulheres, vai dificultar com que a vida delas dentro da academia e também nas suas carreiras sejam mais difíceis do que as dos homens. Então, embora haja mais mulheres estudantes hoje no programa de Ciência do Solo e em muitas outras áreas também na ciência, a gente tem muitas dificuldades para avançar nas carreiras. Então, as mulheres elas vão estar em desvantagem hoje nas decisões de contratação ou de promoção, nas concessões de bolsa, em convites para conferências, em convites para revisão em revistas, em nomeações para prêmios, na formação de colaborações profissionais, nos salários, nos financiamentos, nas patentes e também no nível de satisfação. E todas essas atividades acadêmicas que eu citei, elas são muito importantes para que essas mulheres cresçam, né, dentro das suas carreiras. Então, combinado com todos esses elementos, mais o assédio sexual generalizado que a gente tem hoje na sociedade, nos laboratórios, no ambiente de trabalho acadêmico, então esses fenômenos todos combinados, eles afastam as mulheres das suas carreiras acadêmicas. Isso é o que a gente chama, então, de leak pipeline, que seria um cano com vazamento, né? Essas mulheres, conforme cresce, então, o nível hierárquico, menos mulheres a gente vai encontrar nesses postos. Um estudo recente desse ano, ele analisou 1,5 milhão de autores de publicações e ressaltou, então, que a grande parte da lacuna entre os cientistas hoje ativos ele não está na produtividade anual ou no número de estações, então não há diferença entre esses dois, mas sim na taxa de evasão das cientistas do sexo feminino, o que consequentemente então vai explicar a diferença entre o tempo de carreira e a produtividade entre os gêneros. Os estudos de tendência demográfica dentro da ciência do solo, eles são escassos. E mais escassos ainda são aqueles estudos dentro da ciência do solo que incluem a categoria de gênero. Diferentemente da ecologia, da biologia e das geociências, a ciência do solo hoje ela não está à frente dos problemas de gênero nos cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Apesar de os estudos já comprovarem que os cursos de ciência agrária têm um histórico predominantemente patriarcal, então é dominado por homens. Até a presente data, a gente tem apenas um estudo focando exclusivamente na disparidade de gênero. E é um estudo feito nas universidades dos Estados Unidos. Então, os resultados que a gente tem são dos Estados Unidos, né? Que vai, então, dizer que hoje 54% e 53% dos discentes matriculados, respectivamente, nos programas de mestrado e doutorado são mulheres. Mas temos apenas 26% das cientistas do solo em agências federais e apenas 20% das cientistas do solo em indústrias privadas. E dentro da academia, 36% dessas cientistas ocupam o cargo de professoras assistentes e conforme a escada de carreira aumenta, esse número vai diminuindo. Então, nós temos 24% de professoras associadas e apenas 18% como professoras titulares plenas. Em unidades acadêmicas dos Estados Unidos, então, que oferecem
programas de ciência do solo, 13,5% dos cargos de diretoria e liderança, de chefia de departamento, são das mulheres. Então, esses dados eles vão indicar claramente que essas mulheres não conseguem permanecer ou subir nas suas carreiras em ciência do solo. E isso é observado não só na ciência do solo, mas de uma maneira geral em todas as áreas da ciência. O estudo também ele demonstra que a subdisciplina dentro da disciplina de ciência do solo que mais interessam as mulheres é a disciplina de biologia do solo, com maior representação delas. Em contraste, a física do solo, a fertilidade do solo, pedologia, bioquímica, manejo do solo e química do solo são as que possuem as menores taxas de mulheres. Ou seja, além de, nas últimas 2 décadas, estar crescendo o número de mulheres dentro da ciência do solo, a nossa disciplina também está ficando mais diversificada. Antes, a disciplina de ciência do solo era muito focada em temas agronômicos. Hoje, então, a gente vê que está crescendo o interesse em temas mais amplos, que incluem principalmente biologia e o meio ambiente. E também, para além da gente entender quais são esses obstáculos e essas barreiras que essas mulheres enfrentam dentro da academia e na sua carreira, também é muito importante que a gente quebre a barreira de silêncio que impera nessas instituições patriarcais. Então, é muito importante a gente trazer esse assunto à tona e restabelecer as vozes das mulheres que estão ali dentro, né? Trazê-las de volta para o debate, para que a gente insira essas mulheres, então, efetivamente na academia e em suas carreiras. Assim, o objetivo geral desse projeto de tese é investigar as tendências e os problemas relacionados às questões de gênero na ciência do solo no Brasil, para criar maior atenção institucional à equidade de gênero e proporcionar a efetiva inserção das cientistas do solo na academia brasileira. E os objetivos específicos são: 1. Compilar e analisar dados da distribuição de gênero nos programas de pós-graduação em ciência do solo brasileiros, nos níveis de mestrado e doutorado, desde a sua criação até 2021. Então, compilar dados de matrículas, bancas de defesa das dissertações e das teses, cargos de coordenação e vice-coordenação, quadros de docentes e número de evasões. 2. Compilar e analisar dados da distribuição de gênero na Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, desde a sua criação até 2021, de sócios, presidentes e vice-presidentes. Número 3. Identificar a principal subdisciplina de interesse dos cientistas do solo, homens e mulheres, dentro da disciplina de ciência do solo. 4. Relatar as possíveis experiências de sexismo vivenciadas pelas cientistas do solo dentro do ambiente acadêmico. E 5. Propor objetivos e ações que possam dar subsídios para a inserção efetiva das cientistas do solo na academia brasileira. Como principais premissas desses trabalhos, nós temos que 1. Mesmo com o aumento, então, do número de mulheres na pós-graduação, as relações patriarcais ainda se mantêm nas instituições do programa. Então, isso coloca sempre as mulheres em desvantagem aos homens. As dificuldades e barreiras impostas por políticas institucionais e vieses implícitos, faltas de estímulo e estratégias para auxiliar as cientistas do solo ao longo de sua carreira produzem um número, então, grande de desistência, o que vai refletir nas baixas taxas de mulheres em altos níveis hierárquicos. Então, essa é a primeira premissa desse trabalho. A segunda é que a principal subdisciplina de interesse das mulheres dentro da ciência do solo vai diferir das dos homens. Elas têm mais interesse em disciplinas ligadas à biologia e ao ambiente, e eles em disciplinas ligadas à agronomia. Então, dessa maneira, é possível supor que, caso os altos níveis hierárquicos fossem ocupados majoritariamente por mulheres, as linhas de pesquisa, então, com maior prioridade nos programas de ciência do solo hoje no Brasil seriam diferentes das atuais. Quanto à metodologia, essa será uma pesquisação, porque eu estou imersa no fenômeno estudado, eu estou no meu lugar de fala e eu também sou agente proponente dessa mudança. Então, vai ser uma pesquisação de caráter majoritariamente exploratório, mas também explicativo. A metodologia utilizada vai ser mista, majoritariamente quantitativa. As conclusões do estudo elas vão se basear na triangulação dos dados empíricos coletados de diversas fontes, que serão de dados documentais verbais e dados observados. Essa convergência, essa triangulação desses dados, então, vai aumentar a confiabilidade do estudo.
E a generalização teórica, ela será feita tendo como base a teoria crítica feminista. As ferramentas metodológicas a serem adotadas nesse estudo para a coleta de dados, então, serão levantamentos de dados digitais e documentos históricos, então essa será uma amostra quantitativa e probabilística, onde a gente vai buscar averiguar a distribuição de gênero nos PPGCS brasileiro e na Sociedade Brasileira do Solo. E a generalização empírica ela será feita pela porcentagem relativa de homens e mulheres em cada uma das variáveis analisadas. A segunda ferramenta metodológica serão questionários estruturados, então será uma amostra quantitativa e probabilística, serão aplicados com os discentes matriculados no PPGCS brasileiros, para averiguar então qual a subdisciplina de interesse dentro da disciplina de ciência do solo, de acordo então com o gênero do respondente. Esses questionários poderão ser aplicados de forma presencial ou online e deverão ser respondidos pelo maior número de cientistas do solo, homens e mulheres, possíveis. A generalização empírica também será feita pela porcentagem relativa de homens e mulheres em cada uma das variáveis. E a terceira ferramenta metodológica serão entrevistas não estruturadas ou semi-estruturadas. Será uma amostra qualitativa não probabilística por escolha racional. Então serão realizados de forma anônima com indivíduos selecionados, cientistas do solo do sexo feminino, e os relatos devem conter, então, as experiências sexistas vivenciadas por elas dentro do ambiente acadêmico e de trabalho da ciência do solo. A amostragem dessas entrevistas será feita por contraste e saturação, com relatos orais ou escritos, curtos, e tendo como orientação apenas o tema da pesquisa. Então, elas ficarão livres para falarem o que elas acham que é mais importante que seja falado. Sempre procurando também a maior diversidade interna possível na amostragem. Então, diversificar as entrevistadas entre discentes e docentes de diferentes gerações. Aqui até mesmo de diferentes países. Nós estamos pensando em até incluir entrevistadas estrangeiras, não só as brasileiras. Guest e autores afirmam que, ao estudar temas gerais, com 12 entrevistas a gente já consegue a saturação dos dados, então não há mais nenhuma informação nova a partir de 12 entrevistas. E que os elementos básicos, os metatemas, já estejam presentes até mesmo em 6 entrevistas. Vamos ter como suporte metodológico e epistemológico Paul Part e autores. A generalização empírica dos dados ela será feita por meio da análise qualitativa dessas entrevistas, então a indução empírico-analítica, e utilizando-se a técnica de análise do conteúdo, onde a gente pega os dados, descreve, categoriza, faz a inferência e a interpretação desses dados. Essa técnica, então, ela vai buscar o sentido da ação, ele busca detectar informações que possam estar implícitas nesses dados através da atribuição de significados a eles. E apesar dessas informações não serem generalizáveis a toda a população, elas podem proporcionar elementos necessários para a identificação da dinâmica do fenômeno em estudo. E também, importante ressaltar que, por se tratar de um estudo envolvendo seres humanos, é imprescindível que tenha a anuência prévia dos entrevistados através do termo de consentimento livre e esclarecido. Em relação ao plano da obra, a sequência provisória dos capítulos será: capítulo 1, lembrando que é um título ainda provisório, a jornada das mulheres na academia, do passado ao presente, onde a gente vai buscar fazer então a revisão bibliográfica com base teórica feminista, da jornada da luta das mulheres por seus direitos e especificamente pelo direito de estudar. A gente vai fazer também um histórico geral da participação das mulheres na academia após conquistarem o direito de estudar, então no mundo e no Brasil, e um histórico mais detalhado das mulheres em cursos da área de ciências agrárias no Brasil e na ciência do solo no mundo, já que não temos dados do Brasil. E para essas últimas 2 áreas citadas, né, ciência do solo e ciências agrárias, nós vamos fazer também uma revisão bibliométrica dos documentos publicados na base de dados do Web of Science e do Scopus. Esse primeiro capítulo ele vai ter como objetivo a contextualização do tema da pesquisa. Vai dizer aonde estamos. O capítulo 2 se chamará Panorama Histórico de Gênero na Ciência do Solo no Brasil.
e vai ter como base empírica os dados quantitativos coletados, onde será feito um histórico com auxílio de gráficos e de figuras da participação das mulheres nos programas de pós-graduação de Ciência do Solo no Brasil e na Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. E esse capítulo ele vai ter como objetivo, então, traçar o panorama histórico de gênero na ciência do solo no Brasil. O capítulo 3, a vivência das cientistas do solo, relatos de experiências sexistas dentro do ambiente acadêmico, vai ter como base empírica os dados qualitativos que serão coletados e onde serão relatadas as experiências sexistas, então, vividas dentro do espaço acadêmico pelas cientistas do solo brasileiras. O capítulo ele vai ter como objetivo dar voz a essas cientistas do solo e expor as condições de assédio moral ou sexual às quais essas mulheres são submetidas diariamente no seu ambiente de estudo e de trabalho. E por fim, o capítulo 4, propostas e medidas para alcançar a equidade de gênero na ciência do solo no Brasil. Então, através de revisão bibliográfica com base teórica feminista, dos relatos ouvidos pelas cientistas do solo e trazendo a problemática de gênero para o contexto brasileiro, a gente então vai propor algumas medidas, soluções, projetos, decisões ou ferramentas que possam auxiliar então os PPGCS a implementar em seus programas essas medidas de mudança, para que a mulher então possa ser efetivamente inserida dentro desses cursos. Então, esse capítulo ele vai ter como objetivo auxiliar no alcance da equidade de gênero na ciência do solo no Brasil. Bom, os estudantes de pós-graduação, eles representam, então, o potencial futuro de uma disciplina, né? Porque eles que vão ser os futuros professores, mentores, orientadores, pesquisadores. Então, a mudança demográfica que está ocorrendo na ciência do solo, ela é uma oportunidade que a gente está tendo, então, de repensar essa maneira de como que a gente está fazendo ciência. E, além disso, essa tese ela ajudará, então, a aumentar a atenção institucional para a equidade de gênero e também proporá medidas e ações que possam apoiar a efetiva inserção das mulheres dentro de suas carreiras na academia brasileira. Lembrando que esse projeto ainda está em fase de construção, né? Então as sugestões, as perguntas e os comentários dos colegas e dos professores seriam muito bem-vindos agora. Muito obrigada, então, para quem assistiu o vídeo e até mais!